Acompanhe aqui na RCI, nas mídias sociais, Facebook, YouTube, site sempre RCI. Nós estamos, então, iniciando um programa Entre Livros, sempre trazendo aqui um livro novo para a gente debater. Dessa vez a gente está trazendo um lançamento, né? Uma publicação da Editares. Esse livro, a capa, quem tem oportunidade de acompanhar aí no Facebook, no YouTube, tem condições de ver a capa. O título é Acertos Grupocármicos, Teáticas Interassistenciais segundo a Conscienciologia. E a gente está aqui com a nossa autora convidada, que é a Ione Rosa da Silva. Ela que é lá do Rio Grande do Sul, está falando com a gente de lá, né, da terra gaúcha. Ela que é neta de escravos, olha só, que é uma escrava negra que viveu no território do Uruguai, na fronteira lá com o Brasil, né? E ela é manicure profissional e se tornou autora de livro, né? Olha a conquista. E ela é uma pesquisadora da Conscienciologia desde 98. Então, Ione, receba já nossas boas-vindas ao nosso programa. Hoje a gente vai estar falando, gente, sobre esse tema que tem muita relação com a vida da gente, né? O que a gente veio fazer nessa dimensão, né? Qual o propósito da gente estar aqui, que são os acertos grupocármicos. Então, Ione, antes da gente começar a você contar as suas histórias, que a gente quer saber de você, da sua história, a gente queria primeiro entender o que são acertos grupocármicos, para o pessoal que está acompanhando a gente, que não está familiarizado ainda com esse termo. O que significa um acerto grupocármico? Olha, o acertos grupocármicos é aquele grupo entre as consciências, é o grupo dos acertos, né? Aonde a gente vem, faz uma programação existencial com aquele tipo de consciência que mais ou menos assim em relação às energias. Mas aí a gente traz conflitos, problemas que a gente às vezes vivendo com essas pessoas, familiares, aí a gente começa a se dar conta o porquê de certas coisas, né? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente que está dentro da Conscienciologia, a gente já tem uma noção do que fazer, né? Que a melhor coisa é procurar perceber e estar atento a todo segundo, principalmente na inter-relação com essas consciências, e ver o que incomoda. Por que eu estou me relacionando com tal pessoa e o que está me incomodando em relação a ela e o que ela me incomoda. E partir por aí, né? E tem aqueles acertos que a gente não acertou, ficou aquelas dificuldades, pendência, uma pendência de alguma coisa que não ficou bem, e essa consciência, ela está no extrafísico. E aí, como é que nós vamos resolver esse problema? O melhor é quem já tem projeção lúcida é tentar ter um encontro com essa consciência, né? Tentar, olha, para mim, o que foi melhor
foi assim, fazer autopesquisa. Eu comecei a perceber várias coisas assim durante o meu dia a dia e me dar conta e enxergar, né, e perceber. Aí eu comecei a ver os meus traços. Cada traço fui fazendo a minha autopesquisa, os meus artigos e fui guardando. E assim, quando eu já não tinha ideia assim para dar uma continuada nas minhas autopesquisas, eu sempre recorri ao meu amparador, que eu tenho uma comunicação assim bem saudável, bem legal com ele, sabe? E aí eu pergunto, o que que tu poderia me ajudar dizendo-me uma palavra, uma ideia, para me dar continuidade às minhas autopesquisas. E eu não. E vinha a ideia. Era uma palavra. Porque quando a palavra vem, ela já vem assim, com entendimento. A gente passa a entender o que é aquela palavra. E durante o dia que a gente fica se conectando com o amparo, fazendo reflexão, aí começa a vir a ideia. E aí a gente eu fui fazendo as autopesquisas. E esse livro, ele nasceu dessas autopesquisas. Porque eu também nunca escrevi com ideia de escrever livro, porque eu não me achava em condições nem ter assunto para escrever um livro. Mas eu recebi um recado de um amparador, de uma colega que era muito minha amiga. Nós estávamos no grupo GPC TENEPS Porto Alegre. Vocês é a Jovilde, porque ela na época ela estava também escrevendo livro e tinha a colega dela, Marli de Andrades, que estava ajudando a organizar. E ela um dia que me viu atravessando a rua e que o amparador dela se manifestou. Olha, aquela ali, ela tem muitas coisas escritas. Tu devia de falar para ela escrever um livro. Ela tem assunto para escrever este livro. E aí, no dia da reunião, nós se encontramos e ela disse para mim, ela e a Marli falaram para mim essa história do livro. Cá para mim, eu disse assim, imagina eu escrever livro da onde? Pensei, né? Mas ao mesmo tempo... É um livro. Cada história de vida é um livro. Pois é. Aí eu digo assim, bem, eu vou conversar com o meu amparador, depois eu dou uma resposta para vocês. Aí de noite, quando eu estava no meu horário da TENEPS, eu cheguei, trabalhei a minha energia e disse assim para o Amparo, e daí, hein? Que negócio é esse de livro? Ele olhou para mim e disse assim, tu sabe? E quando ele disse isso, deu. Essa era a resposta. Eu tinha condições. Claro. Porque um amparo não fica brincando de casinha, né? Ele, quando bota uma responsabilidade para uma pessoa, é porque ela tem condições. Claro. Aí eu vim para cá, aí no outro dia, eu organizei todas as minhas escritas
E comecei a separar tudo, organizada, e botei tudo numa sacola, porque a Marli já tinha se comprometido que ia me ajudar. Nós combinamos um horário, e eu levei todas as minhas escritas e nós marcamos um horário. Uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, nós se encontrava eu me encontrava lá na casa dela para nós escrever esse livro. E assim, quando ela tinha dúvida, aí eu argumentava mais, porque aí, né, aflorava mais a percepção. E daí nós fomos escrevendo, e não tinha nome o livro. Eu já tinha pensado num nome, mas eu não achei que daria certo. Mas aí, depois que nós escrevemos, nós mandamos para editares, e aí vem toda ah, aquela organização de. Agora me fugiu, como é? Me fugiu a. Da Revisão, gente. diagramação. E aí nós começamos a ver que tinha tudo a ver com o Grupo Carmo, porque tinha muito acertos. E aí que eu fui me dar conta também, sabe? Porque a gente às vezes não se dá conta do que escreve, não presta atenção, mas está tudo ali escrito, né? E aí eu comecei a ver que eu tive muitos acertos. O primeiro acerto do Grupo Carmo que surgiu foi na minha Tenepes mesmo, que eu entrei para a Tenepes e comecei a perceber uma barulhada naquela salinha da minha Tenepes. Era um movimento, tanto movimento, tanta gente, e assim eu ouvia barulho de pá, de ancinho, de tampa de panela, era muito movimento. E aí eu disse assim, eu tenho que ver o que é isso. Saí do corpo. Eu saí do corpo e fui espionar, ver quem é, porque eu percebia que tinha muita gente espionando ao redor dali da Teneps. Mas eu senti o medo de chegar. E aí eu digo assim, eu falei, não tenhas medo, ele venga o touro, não tenha medo. E aí eu percebi, a Meteneps nessa época, ela era começou assim com um tipo galpão, aqueles galpão grandes, sabe? E estava assim naquele salão, cheio de gente. E aí eu disse, olha, vocês se acalmam, tenham tranquilidade, que o amparador vai atender todos vocês. Eu fiquei uma semana com esse povo na minha Teneps. Todos os dias eu me encontrava com eles. Eu via que eles iam diminuindo. Conforme sendo assistidos, eles iam indo. Eles iam diminuindo. E eu fazendo pergunta para o amparador, quem são eles? E o amparador diz, eles são com CIECs que eles não têm assim problema de doença. A necessidade dele é esclarecimento. E quando, sabe, eu comecei a ver e perceber, eu fiquei assim perplexa de ver aquele povo ainda naquela situação. Era uma situação assim de pobreza, de ignorância, sabe? O melhor, eu percebi que aquilo tudo, aquelas
ação foi o que eu deixei numa ressoma que eu participei com esse povo, né? E aquilo me deixou com muito mal-estar de eu ver o que eu provoquei na época, né? Então, isso é comigo. Eu tenho que acertar isso aí. Se eu fiz isso, eu tenho que acertar. Tenho que consertar isso. E fui, assim, conversando, a Nateneps toda, assim, pelo mental. E aí eu disse, numa dessas conversas, eu disse para o Amparo que eu queria chegar mais perto deles. Eu queria ter um contato melhor com eles, porque eu queria ajudá-los. Eu queria esclarecer eles, já que eu fazia parte desse povo. E aí foi assim, ó, eu tive uma projeção que eu me fui lá para minha terra, me projetei, porque eu queria ir até o Uruguai para me encontrar com eles. Só que eu não consegui passar, porque eu ficava bem na rua que fazia paralelo direto ao Uruguai. E ali eu encontrei, porque ali tinha uma sanga na minha época, e eu encontrei muito barro, eu não conseguia passar, eu ficava deslizando naquele. E a minha vontade de assistir esse povo, eu voltei para cá, para Porto Alegre de novo, e ali numa rua, Ijuí, eu tinha uma freguesa que eu atendia ela, então ela tinha encontro, ela trabalhava muito com esse povo, e nós conversava muito a respeito desse povo, sabe? Então eu vou lá que eu vou ver que ela me ajuda a encontrar, mas isso tudo projetado, né? Aí eu cheguei perto da casa dela, eu vi que ela não estava mais ali. Eu acho que ela já estava com sexo. E aí me veio na mente um mercadinho que tinha perto da casa dela, e aquele mercadinho ia me dar a condições de eu falar com esse povo. E eu entrei lá. Fui lá, dei volta e entrei no mercadinho. Olha, eles estavam tudo ali. E aí sabe como é, né? Eu entrei, não tinha entrada para mim, eles não estavam tudo racioso, assim, meio receoso ao meu respeito, e com medo de se aproximarem de mim. Mas eu cheguei muito alegre. E chegando muito alegre, eu sempre chego, quando eu vejo a dificuldade na assistência, a abertura do meu chakra cardíaco, porque eu amplio ali a fraternidade, a amorosidade, né? Eu tenho essa técnica, eu trouxe isso já sabendo, porque ninguém tinha me falado disso, nem eu sabia. Mas eu sempre me disponibilizo ali. Quando eu vejo assistência, a coisa que eu faço é me aconchegar a esse chakra e ele se abre, ele se amplia naquela amorosidade. E aí foi isso que eu fiz e comecei a falar dele na série X de vida de cada um deles. E você sabia na hora? Soube de cada um, e não era pouco. E eu falei tudo, de várias vidas. Eu não trouxe assim tudo o que eu falei, mas eu tenho certeza que eu falei tudo. Que rica essa experiência. E cada vez que eu falava, aquela alegria deles aumentava. Aí então eu comecei a me aproximar. Eles ficaram assim muito felizes
porque eles também começaram a se recordar. Eu ajudei eles a se recordarem daquelas vidas que eles talvez nem se lembrassem, mas eu contei todinha a vida deles. Que interessante. E aí eu me aproximei. Aí eu comecei a conversar com ele. Era uma alegria só, sabe? Aqueles. Mas o dono daquela família, aquele eu não consegui com que ele se abrisse para mim. Ele ficou assim, retirado, fora do grupo, e me observando, eu me observando com receio. Mas eu continuei, eu continuei aquela alegria. Aí a dona da família me convidou para ir até os quilombos. E eu me pus assim, tranquila, para ir dar uma olhada nos quilombos, mas só que aí a minha lucidez se foi, né? E aí eu voltei para o corpo. Mas eu consegui chegar perto, tratar eles com carinho, dar muito essa fraternidade para eles. E aí eu continuei com eles na Teneb, e conversando, e sempre exteriorizando muita energia fraterna. Olha, foi assim, eu fiquei uma semana. Quando terminou a semana, era numa sexta-feira de manhã, eu saí da Tenebres. Olha, eu estava tão assim, como numa vibração, que eu não conseguia ficar parada. Era aquela vibração forte de felicidade, de alegria, de satisfação enorme, que não cabia aqui em mim, sabe? E durante o dia todo eu fiquei daquele jeito. Quando chegou a tardinha, aquilo foi acalmando. Foi me acalmando e eu fui me organizando, sabe? Mas foi assim. Poxa, E depois. que bacana. E A gente pode depois. deixar para terminar no próximo bloco? Pode. Olha, nós estamos aqui num papo curiosíssimo sobre acerto grupo kármico. A gente já teve aí uma palhinha de um dos acertos. Que história bacana, né? Uma experiência aí fora do corpo. Mas a gente vai chamar os nossos comerciais e a gente volta em um minutinho. Certo. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos conversando hoje com a autora Ione Rosa. Ela está falando para a gente sobre os acertos grupocármicos e ela estava contando, né, uma experiência com um grupo de concierges, onde ela fez uma recomposição. Então, conclua para a gente essa história, porque agora deu curiosidade. O que aconteceu depois? Depois eu percebi que eu tinha assistido eles. E aí foi se passando o tempo, e aí eu fiz um curso com o Mário Oliveira. E numa da técnica de energia, olha, foi tão legal, porque eu percebi esse grupo, eles já estavam com outras condições. Poxa, que sabe? bacana. Estavam com outras condições e eles foram se aproximando de mim como se fosse um guarda-chuva, assim, ó. E eles me fecharam. Era um grupo grande, eles me fecharam assim, me deixaram lá dentro e eles assim, tudo. E mostrando a felicidade, o contentamento e as condições que eles já estavam. Que bacana. Muito, eles ficaram assim, felizes. Foi, para eles aquilo foi assim, foi um leque que se abriu de felicidade, porque aí eu fiquei, olha, há quanto tempo essas consciências estavam nessa situação. Pois é. A fome deles era só
sabedoria que eles queriam, esclarecimento para sair daquela situação. E aí eu fiz isso com muito carinho e com muita, assim, com muita preciosidade, né? E deu certo. Eles ficaram muito bem. Agora, você abre o seu livro com uma pergunta clássica: quem sou nesta vida? Que é a pergunta dos filósofos, né? Quem eu sou? Começa a contar aí pra gente, sabe? O começo dessa história, como é que você assim, se conscientizou, né, da sua realidade. Dá uma palhinha pra gente. Por quê? Quando eu entrei na Conscienciologia, eu sempre me projetei. Sempre, desde a infância, eu tinha projeção espontânea. Mas quando eu entrei na Conscienciologia, eu fiquei conhecendo essa outra maneira de se projetar pela própria vontade, pelo próprio comando. E eu pensei, é isso aí que eu quero. E aí, de noite, eu me projetei e fui encontrar com os amparadores. Tinha 4 amparadores me esperando. Aí eles chegaram e perguntaram para mim assim: para que tu queres essa projeção se tu já te projeta? Aí eu disse para ele: mas eu quero consertar. Tudo que tiver errado eu quero acertar. Puxa, que bacana. E aí eu assim, mas eu não. Sabe que na hora que eu disse, eu já lá fora do corpo, né? A gente sabe melhor do que quando a gente está no restringimento aqui. Quando eu voltei para o corpo, eu digo assim, consertar, de certo eu queira consertar, sim, claro, a gente se encontra às vezes com certos, com certas consciências. Aí se eu fizer alguma coisinha errada com elas, eu quero acertar. Eu não fazia menção do que era esse conserto. Não tinha ideia. Mas eu tinha. Aí eu digo, bem, eu vou começar a me organizar. A primeira coisa que eu fiz foi a organização. Para me projetar fazer, começar a escolher a técnica, escolhi uma técnica, escolhi umas frases que se relacionavam à projeção, por que eu queria me projetar. E assim, quase eram 9 fases que eu respondia isso. E todas elas, o objetivo era me projetar para assistência. Porque isso eu trouxe muito claro toda a minha vida, que eu tinha que encontrar um lugar que eu pudesse ser esclarecida para entender o que se passava comigo. E eu tinha essa necessidade muito grande de reciclagem. Eu tinha muita necessidade. Eu sabia que para fazer assistência e ampliar essa assistência e melhorar, eu tinha que ter mais lucidez, eu tinha que ter, principalmente, reciclar essas meus traços fardos, né? Bem, eu tinha muita vontade. Eu sempre dizia assim: eu quero ver, se eu sair do corpo, eu quero ver realmente quem sou eu. Esse era o meu objetivo, de enxergar realmente quem sou eu. E eu fazia meus exercícios, tudo. Um dia eu já comecei a sentir assim em vários tempos assim, os sinais da projeção. Então eu já me preparava, né?
A primeira coisa que eu fazia era me conectar com o amparador. Porque eu digo assim, se eu sair, eu não quero encontrar nada que me assuste. E aí chegou o momento que eu comecei a sair do corpo. E assim, antes desse acontecimento, essa noite antes do acontecimento, eu vinha assim com essa leve força, sabe? Eu sentia uma força muito grande dentro de mim. E eu digo, quem sou eu? Isso na rua, sozinha, conversando comigo mesmo. Bem, se eu sou essa força, eu quero ver essa força se alavancar. Hoje eu vou me preparar e eu quero ver essa força se alavancar. Foi isso que aconteceu. Nossa, que interessante. Quando chegou todo esse trabalho energético, eu comecei a ver, né? Eu saí. Primeiro deu aquela barulhada toda no crânio, né? Eu digo, aí eu comecei a enxergar, eu vi todo aquele desfilamento das energias, o descolamento do psicossoma, do corpo físico e psicossoma. Eu me levantei, mas aí psicossoma não precisa ter direção para ver as coisas, né? Em qualquer direção ele vê tudo, né? E foi a primeira coisa que eu percebi. Eu me levantei, olhei bem aqueles filamentos de energia se deslocando, me sentei na cama e saí caminhando. Quando eu saí caminhando, eu vi que eu não tinha olhos. Eu enxergava do fronto chakra. E aí eu me vi. Ali eu me olhei toda. E não enxerguei nada. Quem era eu? Isso era eu? Era simplesmente um eu. Eu olhei, eu não vi. Eu não era homem e eu não era mulher. Eu não vi personalidade nenhuma ali. Só vi esse eu. E me aprofundei mais, ou me olhei toda por toda assim, né? Me aprofundei nesse conhecimento. A primeira coisa que eu vi, muita seriedade profunda. A gente não faz ideia o que nós somos. A Essa vida restringe profundidade, muito, né? sim, aquela profundidade daquele ser. E aquele ser que estava ali, que era eu mesmo, eu vi que aquilo é geral, cada um de nós é aquilo. É esse ser profundo, é essa seriedade profunda. Eu fiquei assim, e eu sou assim, nessa seriedade profunda. E aí eu vi, né? Depois, claro, no outro momento, eu voltei com a refiz a minha personalidade. E a primeira coisa que eu fiz foi sair fazer assistência. A minha pronúncia logo, eu disse, estou pronta para fazer assistência. E já fui saindo do meu quarto, porque na janela que eu olhei, estava assim de gente. Era gente em fila, uma fila grande. Era muita gente na rua, uns em cama, tinha muita cama, aquelas camas de hospital, assim, sabe? Com pessoas doentes ali, e muita gente esperando assistência. A gente não faz ideia no extrafísico a necessidade que tem de assistência. Agora, É deixa eu te muito perguntar uma grande. coisa. Como que surgiu esse contato estreito aí com o seu amparador? Como é que você
desencadeou isso? Isso foi uma coisa natural ou foi a partir desses movimentos de você querer fazer assistência, querer acertar as coisas? Como é que foi assim para você ter essa dinâmica tão familiar, né? Esse contato direto assim com os amparadores? Como é que foi? Olha, eu sempre tive esse contato assim, até porque eu vim do espiritismo. Ah, E entendi. já no espiritismo eu tinha contato, sim, mas nunca assim, tão assim, né? Depois que eu fui vindo para a Conscienciologia, eu fui, e com a TENEPS eu fui tendo mais contato. Aquilo foi ampliando, né? Eu fui conforme fiz muita reciclagem, isso me ajudou muito, as reciclagens. Eu me aprimorei muito nas reciclagens, porque esse, esse era o meu objetivo, dessa melhora interna que eu tinha que buscar. E eu tive, assim, para falar com esse amparador dessa época, ele era assim, e eu era assim igual, nós éramos igual. Durante a noite ele me chamava, qualquer coisa que eu fizesse que não estava certo, ele me chamava. Se eu tinha um horário assim para me acordar mais cedo, para cumprir os meus deveres, principalmente com a autopesquisa, eles me chamavam. Para ter netos, então, Iole, sabe? Eu vejo aquela Iole, então eu já sei. Aí era o horário da TENEPS. Que interessante. É. E às vezes, assim, que eu tinha às vezes, certas projeções meia pesada, e eu ficava durante pensando para mim no outro dia escrever. E ele vinha assim, Ione, não te conecta, não te conecta, Ione. Por causa que era uma projeção muito pesada e que eu ia puxar tudo de novo, né? Aí eu entendi e parei. Mas era assim, ele, a gente, às vezes eu estava sentada assim ali na coisa, na cadeira, e eu já me deslocava energeticamente, aquela projeção energética, eu ia lá. Aquilo é muito rápido. Mas eu olhava, conversava com ele, e ele às vezes dava risada da minha cara, porque eu ia numa ligeireza e perguntava a ele as coisas, e às vezes era tão rápido que a pergunta não saía bem dita, né? E ele ria-se da minha cara. Não, eu dizia que ele era o meu amigão, sabe? Porque era assim. Ele sempre nós tínhamos uma amizade muito grande. A relação de amparador com a gente geralmente é de uma grande amizade, né? Mas eu já não tenho essa É, facilidade, eu nem sei quem são, porque eu sinto a energia, mas assim, eu morro, sabe, de curiosidade, assim, até de ver como é que é o meu amparador fisicamente. Fisicamente não, né? sim, Extrafisicamente. Mas sim. essa facilidade eu acho incrível quem tem, né? Mas, Não, Ione, a eu gente vai sempre. aqui chamar, então, novamente os nossos amigos aí que estão nos patrocinando, os nossos comerciais, e a gente volta já já para falar mais sobre acertos grupocármicos. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Estamos aqui com a Ione Rosa falando sobre acertos grupocármicos. E eu queria perguntar para você, Ione, você tem aqui uma hipótese de retrovida, né? Fala um pouquinho para a Sim, gente aí dessa experiência. é, de retovida, assim, é,
Deixa eu só me conectar. Quem você foi em vidas passadas? Em que eu fui vidas passadas foi assim. Já naquela projeção que eu me encontrei com aquele povo, ali eu já tive uma ideia. Que eu fui um capitão do mato. Capitão do mato. Poxa. Então, isso eu fui captando aos poucos, pelo que acontecia, porque depois eu percebi aqui nessa vida, eu percebia que as pessoas tinham dificuldade de conversar comigo, tinham um certo receio. Olha. Tinha muito. Os amiguinhos dos meus filhos, eles não tinham assim, eles tinham medo de se aproximar de mim. E assim, durante a minha infância também, eu percebia isso. Mas eu não entendia o porquê. E aí, com isso, eu fui vendo, né? Que o medo vinha desse capitão do mato. E essas pessoas que tinham medo, quando eles se aproximavam de mim, a diferença era tão grande, porque eu era muito, brincava, conversava. O que eu representava com a minha energia, assim, de brabeza, eu não era nada disso. Porque eles chegavam, eu começava a conversar, dava risada, sabe? Sempre tive um bom humor, assim. E aí eles viam que eu não era nada daquilo que eu representava. Aí eles diziam para mim, eu tinha tanta vontade de conversar contigo, mas tu me passava assim um certo medo. Tem um jeito assim de ser muito braba. E agora eu vejo que não é nada disso. Então, essas coisas foram me constatando, né? Que na realidade eu fui um capitão do mato. E nessa interação eu cometi assim muito medo aquelas consciências. Agora a gente já imagina como é que era um capitão do mato. E assim eu percebi que eu não permitia o negro falar. Porque quando eu fui a primeira vez aí no CAEC, eu fui nos laboratórios. E aí eu fiz a escolha do laboratório de espertologia. Tu sabe que quando eu cheguei na porta do laboratório para entrar, eu percebi o Amparo, eu tirei, ele parecia que ele estava vivo ali, ó. Vivo ali, como se ele estivesse num corpo físico. Eu não enxergava a aparência, mas aquela presença era tão presente que eu entrei conversando e eu percebi assim que, na verdade, ele abriu a porta para me receber. Nossa, que bacana. E aí eu senti, vi o movimento todo ali, aí eu olhei, porque ele tinha uma cadeira, tinha a cama, aí eu escolhi a cama para me sentar, para me deitar, para fazer. Quando eu me sentei na cama, que eu me deitei, veio aquela emoção tão grande, que assim, uma coisa tão profunda lá dentro, que eu comecei a chorar tanto, de soluçar. E aí eu perguntei para o amparador assim, por que o negro não podia falar? Ao mesmo tempo que eu perguntei para o amparador por que o negro não podia falar, eu perguntei, eu digo assim, aí vem tudo da mente. Aquilo tudo do negro não poder falar era eu que acometia. Puxa.
Era eu que acometia. E ali eu. E isso aí eu vim com aquele sentimento, né? Do negro não podia falar. Que interessante. E aí eles me tiraram do corpo, me tiraram assim para a rua e me amostraram os lixeiros com as suas carrocinhas, com o seu uniforme, ajuntando lixo, e disseram assim, tu tá vendo? Essas pessoas aí são trabalhadores, são simples, são muito simples, mas eles são muito importantes dentro do nosso universo. Eles são importantes, tanto quanto tu és. Aí depois me levaram também para o jardineiro, tudo servicinho bem simples, sabe? Tudo isso são pessoas simples, mas importantes. E aí eles disseram, ó, de uma ponta a outra, aqui, esse povo bem pobrezinho, bem, não é, ele não disse pobrezinho, mas disse bem simplesinho, tem a outra ponta que vai lá em cima. Mas, ó, as duas pontas são iguais, porque todos eles têm a mesma importância para o universo. E todos dependem um do outro para estar dentro desse universo. Sabe? Isso tudo assim, eu fui. É, a realidade. Porque, na verdade, quando eu vi o meu corpo, assim, que quem eu era, eu também cheguei a essa conclusão. Somos todos iguais. São pequenas diferenças. O que eu tenho, tu não tem, e o que tu tem, eu não tenho. Entendeu? As necessidades são a mesma. A busca é a mesma. E tudo isso, e tudo isso são, são autos enfrentamentos que uma consciência tem que fazer para ela chegar. É o caminho. Esse é o caminho certo. Sim. Que todos tivessem essa mesma consciência, seria bom, né? Principalmente para essas pessoas aí, né? Anticosmoéticas. Você, assim, os seus acertos, eles têm mais relação com essas suas experiências parapsíquicas em si, projetivas, né? Na Sim. TENEPS e tal. Ou tem, assim, a relação também com recomposições intrafísicas, com SINs? É mais com CIEX ou é mais com SIN? Como é que... Conta mais algumas experiências Olha, aí pra gente de acerto. a minhas experiências é mais extrafísica. Ai, que bacana. Que ficou pendências do passado. E eu fui lá, busquei, né? Eu busquei, eu tive também uma consciência do meu passado, que houve uma relação de paixão. Então, ele se manifestava aqui no físico. Eu tive, assim, 3 anos com essa consciência junto comigo. E eu fazendo, estudando bastante, conversando, esclarecendo, para que ele não se aproximasse mais, porque não havia o porquê, ele estava perdendo o tempo dele lá e eu me atrapalhando aqui. Porque aí eu explicava para ele, ele me tirava do corpo, e eu, quando eu estava lúcido, eu sempre esclareci. Eu sempre esclareci ele, eu perguntava a ele, eu explicava para ele que não era para ele vir, porque nós estávamos em dimensão diferente. E eu não sou mais aquele passado lá que tu vivenciou.
eu tô noutra A personalidade. emoção é assim, vamos dizer, o sentimento, você correspondia ao Sim, sentimento ou se tornou uma coisa diferente, assim? não, Você em relação a ele, como é que era? eu fiquei, quando ele aparecia, quando houve essa aproximação, eu fiquei naquela situação de paixão. Ah, que E interessante. aí, olha, era, era demais, porque eu sentia vontade de morrer, de ir embora para viver uma vida com ele lá no extrafísico. Mas como eu estava lúcida, eu entrava nessa fantasia, mas logo eu me puxava. Eu me puxava e eu conversava comigo. Quem disse que eu vou me encontrar com ele lá? Quem disse que eu vou viver uma vida com ele lá? Eu dizia assim, se eu vou, e se ele vem, ele se ressoma? Aí como é que eu vou ficar lá? O que que adianta? Sabe? Eu tinha todos esses pensamentos assim. Vinha tudo e eu estava sempre atenta, porque ele se acoplava em tudo que ele podia para se manifestar para mim. E eu já sabia, né? A minha, assim, ó, eu tinha muita lucidez do que estava se passando. E eu conhecia ele pela roupa, pela cor da pele e pelo corte de cabelo. Nossa, que E às interessante. vezes assim, ó, rapaz bem novinho, que eu até hoje eu desconfio que era ele. Eu Essas desconfio porque experiências, assim, né, de acertos, elas geralmente eram situações, assim, que aconteciam espontaneamente e você tentava, né, fazer o que você contou aí, de conversar, de esclarecer, ou você, em algum momento, assim, fazia evocação dessas situações? Como que era isso? Era espontâneo ou não? não era espontâneo, porque olha aqui, eu, de uma certa forma, eu acho que eu evocava, assim. No extrafísico eu evocava, porque o nosso encontro se dava através do romantismo. Eu cantava melodias, cada melodia assim romântica, e aí ele aparecia, Ah, tá? Mas eu sabia que eu tinha que fazer mudar esse pensamento, esse pensene, né? Ah, essa situação, esse sentimento, eu tinha que mudar esse sentimento. E aí eu fui conseguindo pelo esclarecimento, porque eu comecei a estudar tudo que eu podia, fazendo autopesquisa. Quantas vezes eu na frente do computador escrevendo a autopesquisa e eu via que eles vinham se aproximando. Porque quando ele se aproximava, eu meio que me desequilibrava em todo o meu energossoma. Eu ficava numa tremedeira, minhas pernas ficavam bambas. Então eu não comecei a não permitir mais isso. Eu conversava assim como se ele tivesse assim. Eu disse, olha, vamos nos respeitar. Nós estamos em dimensão diferente. Eu tenho meu corpo físico, eu estou dentro do meu corpo físico, eu tenho uma personalidade, eu tenho uma vida que eu estou vivendo e estou aqui resolvendo o que eu tenho que resolver. Tu não tem mais esse corpo físico. Aí eu explicava para ele que ele tinha que tomar outro caminho. E aí eu explicava para ele que eu não ia deixar de amá-lo. E aí, nessa situação, nessa época, eu já não se. Eu percebi que um dos encontros, a minha maneira de amar estava diferente. Era um amor universal. E eu fiz questão de passar isso para ele. E de dizer para ele que eu nunca ia deixar de amá-lo,
que eu ia continuar amando, porque ele era uma consciência, e a gente tem que amar todas as consciências da mesma maneira. E aí, ele. Eu sei te dizer que isso foi. Eu fui levando, mas foi resolvido. Porque numa dessas escritas que eu estava na frente do computador, eu percebi, numa dessa presença dele, me veio todo o sentimento da segunda morte. Como é que a gente fica na segunda morte? Eu percebi e senti. E aquilo foi permitido para mim sentir, porque era isso que eu tinha que mostrar para ele. O que ele ia sentir se ele mudasse os pensamentos dele, se voltasse, tomasse o novo caminho. Que era essa situação dele estar bem. É um sentimento muito bom. Eu comecei a perceber assim, ó, que era um sentimento que tu podia estar aqui assim, bem feliz, e a tua vida passando e tu vendo tudo que tu fez de certo e de errado, e aquilo não te não te prejudica em nada. Tu vê tudo para que tu possas entender tudo que se passou para tu arrumar. E foi isso que eu fiz. E isso, depois disso, eu fui vendo que que o nosso encontro começou a ser diferente, e de repente aquilo foi desaparecendo e nunca mais. Aqueles sentimentos que foi tudo, eu senti que foi resolvido, né? Porque ele aceitou, ele começou a aceitar e entender. Nossa, Foi que assim. experiência bacana. Olha, Ione, a gente está aqui no finalzinho do nosso programa. Eu queria ver se você tem, assim, alguma mensagem, alguma coisa que você queira deixar aí, né? De comentários finais para o pessoal que está acompanhando a gente em 2 minutinhos. Ora, eu gostaria muito de agradecer esse momento, essa oportunidade a ti, a todos, de me ouvir. E assim, se eles se interessarem pelo assunto, a compra do livro, que está tudo mais detalhadamente para eles entender melhor. Que aí estão os pequenos detalhes que são muito importantes para a consciência entender realmente o que a gente faz com a gente, e depois a gente tem que arrumar. E quem tem que arrumar é a gente mesmo, não é o outro. Exatamente. Isso mesmo. Muitíssimo obrigada, Ione, por estar hoje aqui falando da sua obra, Acertos Grupocármicos. Muito obrigada a você que está nos acompanhando. Quero lembrar que, gente, a pandemia ainda está aí, os cuidados ainda são necessários. Vamos cuidar das pessoas que nós amamos, vamos tentar preservar, né, manter todos os cuidados que as orientações aí das instituições governamentais e de pesquisa vêm trazendo para a gente. Então, o uso de máscara, né, o álcool 70, vamos tentar aí evitar os contatos. Os contatos são inevitáveis, mas vamos manter um pouco de distanciamento, que nós já perdemos muitas vidas, nós já perdemos muita saúde de milhões, né, de milhares de pessoas. Então, os cuidados aí se mantêm. Eu vou estar sempre batendo nessa tecla, né, para a gente poder, assim, fixar bem a importância, a seriedade dos cuidados para a gente preservar mais vidas, não é isso? Então, olha, sábado que vem estaremos de volta aqui com o programa Entre Livros, com mais novidades. Então, pessoal, até lá. Ione, muitíssimo obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Tchau.
Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.